Olá, investidores, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos começando nosso programa Gráficos no Radar dessa sexta-feira. Na sessão de hoje, o Ibovespa deu sequência ao movimento de alta de curto prazo, impulsionado principalmente pela queda do dólar e dos juros futuros. Na semana, acumulou uma alta aproximada de 0,90% e agora pode buscar o patamar dos 125 mil pontos nas próximas semanas. Iniciando pelo nosso índice Bovespa, o dia hoje foi de sequência no movimento de alta de curto prazo, após a consolidação de suporte na região dos 119 mil pontos. A próxima região de resistência vai ficando no nível dos 121.800 pontos, região que, se for vencida, liberaria o Ibovespa para estender o movimento em direção à região de resistência marcada aos 124 mil pontos. Esse cenário interrompe a recente tendência de baixa que tivemos no nosso gráfico diário e possibilitaria a formação de uma nova linha de alta, ou seja, o início de uma tendência de alta no curto prazo. Para o dólar futuro, o dia foi de alta volatilidade, chegando a registrar a mínima do dia aos 5.426,5 e a sua máxima aos 5.465,5. No final da tarde, reforçou o cenário mais neutro, ou seja, a formação de um doji, um candle que representa o equilíbrio entre as negociações de compra e de venda durante a sessão. Graficamente, temos um cenário que favorece a consolidação de um novo topo no patamar dos 5.460, cenário que, se confirmado, favoreceria a sequência do movimento de baixa em direção à nossa linha de tendência de alta. Nesse caso, a região de suporte projetada para o dólar ficaria no patamar dos 5.400, nível que, se desrespeitado, poderia encontrar suporte consolidado aos 5.367. Para os juros futuros, o dia hoje foi de consolidação de topo duplo, estrutura que favorece a correção do nosso juros em direção à linha de tendência de alta, marcada na região dos 11.088 pontos. Caso ele venha a perder essa região, não só confirmaria o fim da tendência de alta, como abriria espaço para o patamar dos 10.880 pontos. Esse cenário representaria alívio para o nosso índice Bovespa nos próximos dias. Passamos agora para as ações, começando com o Petro 4, ativo que deu sequência ao movimento de alta no nosso gráfico diário, porém formando um spinning top, ou seja, um candle de equilíbrio, o que representa que no dia de hoje as compras perderam um pouco de força em relação aos pregões anteriores. Dessa maneira, o investidor que está posicionado fica cauteloso, com a possível formação de topo e a retomada do movimento de baixa em direção à linha de suporte, agora marcada aos 35,90. Para quem busca um novo gatilho, basicamente depende da consolidação de um pullback após testar suporte ou renovar a máxima do dia, nesse caso, registrada aos R$ 36,96. Já para as ações da Vale, o dia hoje foi de abertura com um gap de baixa. Isso por conta da queda da commodity minério na madrugada no mercado asiático. Graficamente falando, a estrutura reforça o patamar de resistência indicado na região dos 61,40. Patamar que, se for rompido, possibilitaria uma compra de swing trade. Nesse momento, o mercado acompanha para ver a possível consolidação de fundo após testar a nossa antiga LTB ou, eventualmente, a renovação da mínima recente, o que reforçaria a perspectiva de queda dos preços no curto prazo. Nesse cenário, a região de suporte mais próxima ficaria aos R$ 59,70. Agora, atendendo a pedidos, começamos com Aura 33, ativo que mostra um cenário de consolidação de topo no patamar de resistência projetado aos R$ 51 e pode agora encontrar suporte na região dos R$ 46,70. Região que, se for respeitada, possibilitaria a formação de um novo fundo ascendente, cenário que reforçaria a nossa tendência de alta de curto prazo. Porém, a perda da região dos R$ 46,70 não só interromperia a nossa tendência de alta, como poderia ser vista como um gatilho de venda de curto prazo. Para as ações da Minerva, o dia foi de teste de resistência na região dos R$ 6,60. O candle mostra um candle de indefinição, o que fragiliza a estrutura e abre espaço para a formação de topo nesse patamar. Nesse cenário, a perspectiva é de queda dos preços no curto prazo em direção à região de suporte agora marcada aos R$ 6,30. Nesse patamar, ele poderia formar um novo fundo ascendente, reforçando o entendimento de formação de uma nova tendência de alta.
Gatilho de compra nesse cenário viria após a formação de fundo na região de suporte ou rompimento da resistência no patamar dos 6,60. Analisamos agora as ações da TOTUS, ativo que no momento em que gravamos o nosso programa acumula uma alta de 1,22%. Porém, graficamente segue negociando na região de média. Inclusive, destaco para vocês a nossa média de 200 passando por aqui. A referência acaba reforçando a tendência mais neutra do papel no curto prazo. Para quem está posicionado, busca cenários de compra do papel, minimamente vai precisar romper a região dos R$ 30, o que reforçaria a perspectiva de alta, em direção à região de resistência projetada aos R$ 31,15. Falamos aqui de um upside em torno de 4%. Porém, caso o fluxo venha vendedor, poderíamos ver esse preço buscando o nível de suporte projetado aos R$ 28,70. Para as ações das lojas Marisa, o dia basicamente foi de reforço do seu cenário neutro de curto prazo. Os preços permanecem negociando nas regiões de médias, sem indicar uma direção mais provável para os preços nos próximos dias. Essencialmente, precisamos ver uma renovação das mínimas recentes, o que reforçaria o entendimento de uma queda com um movimento mais provável dos preços, tendo como suporte a região de R$ 1,30. Na direção oposta, caso ele venha a romper a região de R$ 1,50, abriria caminho para buscar a resistência, agora marcada na região de R$ 1,70. Basicamente, resta ao investidor aguardar mais um pouco para ver qual direção o preço irá tomar. Falando ainda do setor de varejo, analisamos agora as ações da Magazine Luiza, ativo que mantém a estrutura de topos e fundos descendentes, ou seja, um cenário que favorece a queda dos preços a curto prazo. Apesar da leve alta que vimos no dia de hoje, ele representa a realização da queda anterior e não desconfigura o cenário nesse momento. Dessa maneira, temos um suporte indicado na região dos R$ 9,90 e uma resistência no patamar dos R$ 11,45. Compra aqui somente após o rompimento da resistência, quando veríamos não só o rompimento do patamar de resistência, mas como o rompimento da nossa linha de tendência de baixa, o que poderia representar para o mercado uma intenção de reversão de tendência nos próximos dias. Passamos agora para as ações da Companhia Aérea Azul, ativo que sequenciou o movimento de baixa desta semana. No momento, testa a região de suporte marcada no patamar dos R$ 7,60. A figura remete à formação de um martelo invertido, um padrão que pode favorecer ao início do repique nos próximos dias. Reforço apenas que uma alta do preço das ações da Azul para os próximos dias seria visto apenas como correção contra a sua tendência que permanece de baixa para o curto prazo. Nesse cenário, teremos o próximo objetivo marcado na região dos R$ 8,40 e, na sequência, sua linha de tendência de baixa aos R$ 8,86. Com um cenário parecido com o ativo que acabamos de analisar, as ações do Banco Pan se aproximam da região de suporte indicada aos R$ 8,08. Patamar que, se respeitado, possibilitaria a formação de fundo e o início de um movimento corretivo contra sua tendência que permanece de baixa no curto prazo. Nesse caso, teríamos uma resistência projetada junto à sua linha de tendência de baixa, próxima aos R$ 8,36. Região que, se for vencida, poderia buscar a região de resistência mais consolidada, marcada aos R$ 8,60. No FIC de olho de hoje, eu trago para vocês as ações da Cosan, ativo que, no momento em que gravamos o nosso programa, sugere o rompimento do patamar de resistência indicado aos R$ 12,90. Nesse cenário, a renovação da máxima de hoje, marcada aos R$ 13,02, nas próximas sessões, reforçaria a perspectiva de continuidade do movimento, que, no caso, encontraria resistência na região dos R$ 13,70. Falamos aqui de um upside aproximado de 5,5%, com uma resistência projetada na casa dos R$ 12,50, de 3,80%. Esses foram os gráficos de hoje. Eu vou ficando por aqui desejando a todos uma ótima noite, um bom final de semana e até segunda-feira.